Olá! Boa tarde, boa noite, bom dia, tudo bom com vocês? Tá começando mais um Cholascast aqui, mais uma sexta-feira, falando de viadagem, boiolice, dar o cu, chupar pica, caco de vidro, gabiru na rua. Gente, boa tarde, estamos aqui estamos mais uma Duas semana. semanas seguidas. 2 semanas seguidas, vocês esperavam por essa? Olha o Duas plot. semanas seguidas. E o plot se engrossa. Gente, voltamos. Estou aqui eu, acompanhado de mais diversos gays. Estou aqui com meu querido esposo. Oi, gente, tudo bem? Com Luciene. Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madruga. Sejam Com a bem-vindos. coreca do Brasil, esposa de Luciene, inclusive. Olá, meu nome é Samara, tenho 14 anos, teria se estivesse viva, porque Calma, tio Paulo. E temos também, diretamente do nosso Nordeste brasileiro, ela, Marcinha Liu. Execle. Meu nome é Jaqueline, tenho 13 anos e já transo. Já o que é lindo. Falando em Jaqueline com 13 anos, gente, hoje o assunto é muito gostosinho. Lembra quando vocês tinham 13 anos? Pois é sobre isso. Nostalgia. Porém, deixa eu dar meus recados. @Cholascast em todas as redes sociais. Não esquece de seguir lá, pelo amor de Deus. Não esquece de favoritar a gente aqui no seu agregador de áudio que você tá ouvindo a gente, pra você não perder nenhum episódio todas as sextas-feiras. E se você tá ouvindo a gente pelo YouTube, deixa o like, se inscreve no canal, pra você não perder nada. E comenta aí embaixo também umas coisas aí da época, tal qual de quando vocês tinham seus 13 anos, que você lembra até hoje, com um afago no seu coração. Hoje o Foi assunto ontem, é né, nostalgia. Foi ontem, mulher. Pra mim foi foi ontem. ontem, tenho Eu 15 não sei anos pra você. agora, Fiz uma 15 ontem. novilha. Fiz 15 ontem. Que breve completarei 15 anos. Exato. Já diria a Hebe, né? Ô, gente, começar assim, ó. O que dessa era você carrega até hoje? Assim, é uma coisa que nasceu lá nos seus 13 anos, seus 12, 15, 10, quanto for. Que você carrega até hoje. Tipo assim, ó, para mim, uma coisa que eu nunca larguei foram os meus mais de 26 anos de Pokémon. Mestre Pokémon, Eu né? sou uma mestra Pokémon há mais de 26 anos. Então vocês vão ter que respeitar, vocês vão ter que aceitar, entendeu? Isso é uma coisa que eu carrego comigo. Sim. Carrego comigo. Pode Você. ser duas coisas? Já vou... Quantas você quiser. Não, porque tem duas coisas muito presentes na minha vida que eu carrego muito. Que primeiro é o fato de assistir filmes. Eu sempre assistia filmes quando era uma criancinha, uma jovenzinha. Sábado, toda sexta-feira, ia lá na locadora, pegava uma fita, alugava uma fita na locadora. Alugava uma fita. E aí, o fim de semana, assistia o filminho que já tinha estreado no cinema fazia anos, né? Anos, mais de 30. E o fato de eu gostar de Madonna, né? Porque foi ali com meus. Ai, meu 13, Deus, 14 todo ano, anos. todo episódio essa mulher aparece aqui. Se eu tiver a não oportunidade de aguento falar mais. de Madonna, eu vou falar de Madonna. Eu não aguento mais. Semana que vem tem show dela. Oh. Respeito, você vai ter que me aguentar 10 dias falando de Madonna. Mas é isso aí. Assistir filmes, assim, esse hábito de assistir filmes semanalmente e ouvir Madonna, acho que são duas coisas que eu trago da adolescência pra cá. Esse rolê de filme que o Felipe comentou comigo também, assim, eu acho que o meu gosto por comédia brasileira, filme meio capenga, assim, que eu chamo de filme ruim bom, eu gosto bastante, assim, eu lembro que eu assistia DVD em casa, eu comprava DVD naquelas banquinhas, que primeiro era 1 por 10, depois 2 por 10, depois 3 por 10, eu amava, porque eram uns filmes, assim, já antigos, que já tinham feito sua estreia, nem eram grandes estreias, e eu amava assistir, assim, qualquer filme com a Cameron Diaz, Tudo pra Ficar com Ele, uma comédia nada romântica, amo esses filmes. Um filme assim que você olha e é só podridão, só ladeira E dá abaixo. vontade, amiga. É aquele filme que você coloca pra assistir e vai fazer a unha. Entendeu? Um filme que você coloca pra ficar assim de ambiente enquanto você arruma a casa. Entendeu? Esse tipo de filme é que eu gosto. Que você não precisa necessariamente prestar atenção, mas ele, no final do dia, ele te atende. Sabe? Eita, como atende. Me atende. Vocês. Luke e Marminha. Eu?
O que eu levo de até hoje, gente, acho que é muito games. Desde pequena, eu sempre sou fui uma garotinha gamer. Então eu sempre Oh, joguei. Eu lembro que eu ia na locadora, alugar fitas de Mega Drive. Eu ia lá ver os joguinhos que tinham lá. E aí eu alugava 3, 4 fitas, zerava tudo no fim de semana e devolvia. Meu Então, filho. assim, nossa, eu amava, Naquela amava, época você amava, tinha amava. isso, 3 dias pra zerar o jogo, senão você tinha que pagar mais, né? Sim, Exatamente. E era caro pra pagar era mais. caro. Então, sim. Eu lembro quando eu era alugava isso. Zelda, que era assim super mais caro pra alugar Zelda, porque vinha numa caixa diferente. E eu gostava Uhum. muito quando era o Ocarina of Time, eu gostava muito quando o Zelda já vinha o Zelda, que pra mim na época era o Zelda, quando ele já vinha adulto, porque eu não sabia passar da parte em que deixava ele adulto. Então, quando alguém já tinha jogado o jogo, deixado ele adulto lá na fita, e eu alugava e a fita vinha com esse save, pra mim era estouro, porque era praticamente um jogo 2. Era um avanço na vida. Era um Era um avanço. avanço. Exatamente. Era ir Então pra eu frente. pegava muito de jogos assim e anime, né? Anime eu sempre vi. Desde os animes mais antigos da TV aberta, né? Tipo, que eu peguei, deixa eu ver. Slayers, tem Shimuyo, que passava na Band, Hunter x Hunter da Rede TV, Nossa, era tudo, Inuyasha. era muito Full gostoso. Metal, Inuyasha. Bucky, Os lembra mais de Bucky? antigaços. Bucky era Buck, close. maravilhoso. El Hazard, que era daquele Isekai que é um menininho vai no mundo mágico, e aí tem as menininhas mágicas lá. Nossa, maravilhoso, maravilhoso. Esse E eu eu não lembro, pego isso não. até hoje. De ver É bem anime. legal. Esse não é do meu tempo, não lembro. Esse ainda não era, não. Esse eu já tava morta. Já tava- Eu acho que o que eu me lembro muito, o que eu trago muito, assim, de lembrança é os momentos que eu chegava da escola ou chegava da escola, porque, né, teve um período que eu estudei de manhã, ou antes de ir pra escola à tarde, que era assistir Dragon Ball na TV Globinho, Ah! Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ah! Ou teve um tempo quando quando eu morava no interior, que todo dia de manhã, quando eu chegava da escola, eu assistia X-Men. Meu X-Men almoço era com Evolution. X-Men. X-Men Evolution. era close. E Super Choque logo na Nossa, sequência. exato, era muito bom. Era muito Nossa, era um close. momento assim que eu pegava 2 pipos, 2 salgadinhos, pegava minha coquinha KS, ó. Ótimo almoço. E Vral, o almoço dela. Quem não sabe o que é coquinha KS, é a coquinha de garrafinha, né? É, Aquela aquelas de coquinha vidro garrafa de pequenininhas. vidro. É coquinha KS que Ah, chama. não sabia. Por que chama isso? Não sei, mas só você que chama. Não sei. Mas o Eu gosto é até lembro melhor, né? da Melhor. caçulinha, vocês lembram? Eu acho que era do Guaraná, que vinha Caçulinha Sim. Pokémon. um Pokémon, cara. Vinha Pokémon. Guaraná, caçulinha, Pokémon era tudo, bicha. Ai, vocês falam em Pokémon, eu não sei se vocês tiveram isso na infância de vocês, mas tinha uma coisinha, um bonequinho assim chamado Geóculos. Sim, era o Geloco, não é? Gelouco. Gelouco, Gelouco. nossa. Os Da que Cueca. brilhavam. Meu Deus. Ele era da tudo, Coca, bicho. se não me engano. Nossa, da era tudo, Coca-Cola. mona. Meu sonho Revista era ter Recreio, eu acho. Sim, meu sonho era ter Teve um tempo que eu acho que foi até vendido pela Coca-Cola, se eu não me engano. Você comprava uma Foi. Coca e vinha o Gelouco. O gelo. O meu sonho era ter o Gelouco da menina lá do Egito. Como é que chama o nome dela? Cleópatra? Cleópatra. Da Cleópatra. Nossa, ela era belíssima, ela era amarela, que ela tinha aquele negócio aqui do lado. Nossa, era É belo. puta que Amigo, pariu, ela era Boca, belíssima. se fuder. Eu tenho um Ela é primo louca. que ele tem toda a coleção de Geloco até hoje. Se eu não Ai, me muito engano, Nossa a minha Senhora. tia, na época, ela trabalhava em alguma coisa da Coca. Eu não vou me recordar porque eu era muito criança. E aí eu lembro que ele tinha toda a coleção de Geloucos, ele tinha toda a coleção daquelas Coca-Colas pequenininhas, que brilhava no escuro. Era praticamente um Gelouco em forma de Coca-Cola. Uhum. E que vinha também junto com os cadernos daqueles ursos polares da propaganda da Coca-Cola. Ah, eu uso da Coca. Close. Na minha época tinha uma coquinha que era uma garrafa de Coca-Cola, de 6 Coca-Colas, pequenininha. mini Ah, eu lembro Coca-Cola. disso. E as mães falavam pra não tomar Não pode aquela... tomar que isso é Isso era veneno. veneno. É veneno. Não Tome tinha não. nada, Mona. Era só. Mas vocês já beberam? Já bebi? Vocês já beberam? Eu tinha medo, não. eu não bebia. Eu Bebi, nunca eu bebi gosto também. de, sei lá, água de chuca. Ela bebeu água de Ai, chuca? que nojeira! Eu disse também. Não, eu nunca bebi água de chuca, mas assim, vamos nesse pensamento, nessa Então linha de vai, ó. pensamento. Você vê uma barata,
Você Hum. fala, nossa, cheiro de barata. Já comeu uma barata? Você já cheirou Eu uma já, barata? já Não, comi, mas já fica- comi, já cheirei um Ai, que barato. Ah, agora porca. tu sai fora, que Ah, você não é. cheirou nada. Nojeira. Escapeira, Mas deixa aí. escapeira. Deixa isso para um outro episódio, que eu conto a história Aí, ó. do dia que eu comi uma barata. Ai, que Aí, escada nojo, com Samira, vai garoto. ser o nome do episódio. É. Especial, especial Meu de Deus, eu beijo essa cadeiras. boca. Ai. Olha E aí. eu beijo essa boca, meu Deus. Gente, eu tinha uma lata de panetone da Turma da Mônica. Era desse tamanho assim. Cheia desses brindezinhos. Brindezinho de Coca-Cola, brindezinho de Kinder Ovo, brindezinho de... Essas coisas, palhaçadinhas, sabe? Tinha muito isso antes, né? Tinha Tazo, mulher, tazo. tazo. Gente, eu vou falar uma coisa. Aí, ó, presta atenção. Não recomendo, não aprovo esse tipo de comportamento. Mas, na minha era clepto, eu furtei um porta-tazo desse tamanho de uma menina da minha escola, cheio! Você não acredita que você roubou? Eu roubei! Eu roubei! Aide, você não fez isso, Aide. Eu era uma pessoa com problemas psiquiátricos. O problema é que se fosse só o porta, mas o porta com tazo, que era Cheio, difícil colecionar. cheio. Deus E aí do céu. ele tinha como é que é? Compactador. Não, um Compartimento. um compartimento no topo que era pra você guardar aquele tazo grosso, Sim, que era brilhante. que era o de bater tazo, sabe? Sim. E ela tinha 2 lá dentro, assim. As crianças nem sabem o que é isso. Eu né? roubei Bater tazo. Eu roubei tudo. Eu roubei tudo. Se eu pudesse, eu roubava de novo. Fala, pede desculpa pra ela. Que é isso? Eu não, ela Você tem mais lembra é que o se nome fuder, dela? que ela era chata, vai se fuder, eu roubei mesmo. Ah, será que você também não era uma chatona também? Mereceu Ah, será ter que você tazo não era uma roubado? chatona? Ah, também, né? Vamos E lá. sabe que. Aí eu roubei também um apontador dela, que ele era desse tamanho assim, que ele era um globo de neve, porém ele era rosa, com estrelas do mar e uma sereia dentro. Ai, gente. Aí eu roubei Fala de apontador. Dela, da você mesma tinha pessoa. aquela da mesma pessoa. caneta Nossa. 10 cores. Lembra? Nossa, eu Caneta. tinha. Nossa, Caneta. aqui tinha um bichinho assim de lado. Era, Exato. menina. Nossa, era um Miser- sucesso aquilo. Ai, misericórdia. Caneta 10 Não, cores e era aquele estojo Transformers. Ah, o Estou Transformer era close também. Sabe, que Ah, saiu não, uma esse eu não roubei, tesourinha, não. saiu o apontador, saiu a borracha, saiu a Esse daí eu régua. tive, mas não roubei. Esse não. Esse- não. Peraí. Mas assim, eu Esse digo que não. não roubei, mas Ah. não lembro direito também, pode ser. Pois Eu lembro que ele tava lá em casa. Às A vezes mulher roubou conseguiu até da mesma todo o menina. negócio dela escolar roubando, é bom. Meu Da mesma Nossa. menina que ele roubou. Ela O Não, estágio, de outra. a caneta, Esse foi o de outra. apontador e os tazos, a coitada da garota não tem mais nada. Porque Esse o foi que de ele outra, né? Hoje Esse foi ela de mora outra na otária. rua. Esse foi outro de outra otária. Eu roubei de outra otária. É mole, né? A mãe falava, vamos, filho, comprar os materiais escolares. Não, Não, mamãe, na já escola eu comprei. consigo. Não, Tudo lá. Eu vou farmar. Amanhã outra caçora Eu veio. vou farmar na escola. Ah, É mole. Estojo Mas- Transformers. o Estúdio Transforma. Esse Estúdio Transforma, inclusive, que apareceu lá em casa. Ele apareceu lá em casa. Ele era daquela menina que tinha um desenho na Globo, que era a Cici. Vocês lembram da Cici? Era um anime da Cinderela que passava na Globo. Isso eu não lembro, Nossa, amiga, eu não. não sou dessa época, não. É... Foda-se, não perguntei que era que você é. Eu, hein? Eu, hein? Mas deixa eu procurar aí, pode procurar aí. Mas era aqueles desenhos. Aqueles desenhos bem misterioso que passava nos horários. 5 horas da manhã ele começava passando na Que Globo. ninguém assistia. Nossa. Que eles passavam, aqueles desenhos que passavam antes da TV Globinho. Eles começavam às 6 horas da manhã, 7 horas da manhã. É umas coisas muito assim. A TV Globinho começava às 11 horas, né, já. Uhum. Ele passava Sim. antes do Bom Dia Brasil. Nossa senhora. Meu Passava antes Deus Bom do Dia céu. Brasil. Meu Deus. E eu Você como- como é que você tava fazendo Não era no acordado nessa Corujão? hora? porque eu sempre fui uma pessoa que dormia tarde, né? Ah, A vida tá. inteira eu fui uma pessoa que dormia tarde. Então eu ia dormir e tava começando Cici. Não era Corujão, não, amiga? Também Corujão? assisti muito Corujão. Assisti muito Eu lembro Corujão. desses desenhos que passavam de madrugada, que eu lembro, inclusive, por exemplo, de Omblongs, que eu gostava bastante. Nossa, passava no de madrugada. SBT, né? Glum, já- glum, se desenho. Glum, glum. Glum, glum. Diabólicos e Glum. Sinistros, que depois foi Ah, eu traduzido amava. para Billy Mandy. Não era mais Diabólicos e Sinistros. Ai, Billy Mandy é Legal. tudo, bicha. Evidente maravilhoso. Vocês assistiam muito esses desenhos do Cartoon Network na época? Ah, eu era Ah, eu pobre, eu não tinha não da Cartoon Cartoon, Network. assisti. É, Não eu da tinha- Cartoon.
Mas tinha só o eles- Globo SBT, só e... Sim, mas eles passavam nesses canais abertos também, alguns, né? Não Só todos. que em horário Então. aleatório, né? Era em É, horário aleatório, era. Eu assistia mais do que tava na TV, o que É. passava. Não tinha TV a cabo na época. Um desenho que eu lembro muito que eu gostava era Tom e Jerry e Pica-Pau. É, na sua época era o que tinha, eu gostava. né? Tom e Jerry. Mas eu não Agora gostava era do o que existia mesmo, aí mas tem eu um não nome. gostava de... Era o pós-guerra, gente, era o pós-guerra. Mas eu não gostava do pica-pau louco, aquele pica-pau das Ah, pernas não, aquele grossas. Pica-Pau maluco. Ai, não, horrível. Eu Tudo tinha naquele medo pica-pau era do- feio. Nossa. O pica-pau Todos contra o maluco. pica-pau louco. Ai, aquele que era mais. Ele era o azul escuro com o cabelo vinho, É. né? Aquele Pica-Pau. Isso, ele é bem pirado, bem doido. É, bem pirado. Olha, aquele era pica-pau on crack, né, menina? Nossa. Ó, cheirado. Cheiradíssimo. Aquele Pica-Pau- Travado. Ele era. Tenho amigas que são elas. São elas. Pica-pau. Agora, vocês chegaram a assistir Rá-Tim-Bum? Sim. Porque acho que cada... Rá-Tim-Bum a programação Castelo aí, ou o Castelo Rá-Tim-Bum? Rá-Tim-Bum? Então, eu Castelo assisti Rá-Tim-Bum. Rá-Tim-Bum comigo. Na minha época, quando eu era criança, era Rá-Tim-Bum. E depois com os meus irmãos, assisti Castelo Rá-Tim-Bum. Ah. O Rá-Tim-Bum eu lembro, eu gostava bastante, que tinha Coitada da Careca. Coitada da Careca! Exato. E tinha aquela mulher que contava histórias com os vidros de Sempre aquela remédio. história. Ai, Contava não. história com era- os vidros de remédio. A Sherazade? Sherazade. A Sherazade É do Rá-Tim-Bum. era do Rá-Tim-Bum, né? Nossa, sabe uma coisa que me aterrorizava? É. Acho que eu já falei disso aqui no episódio de Medo. Já falou. Que era o porco, gente. Os porcos que ia escovar os dentes, tomar banho. Ah, sei. Bicha, que coisa Meu Deus do céu. Aquilo aterroriza-me até hoje. Que coisa tenebrosa, horrível, tenebrosa, horrível, tenebrosa. Eu tinha medo daquela história da lavanderia do Léo, que tinha um gato, sei lá, que foi perdido na lavanderia. Inclusive, é o mesmo boneco que faz o Cocoricó. O Júlio na gaita? Era o Júlio Nagata, só que o Júlio se chamava Léo. Ah. E aí ele ia numa lavanderia. Aquele daquela música Cadê o Léo? Esse mesmo. Eu morria de medo daquela história. Nossa! Eu não conheço isso, não. Gente, Passava no Rá-Tim-Bum. Era passava. um quadro do Rá-Tim-Bum. Eu morria de medo. Falei, meu Deus, eu nunca quero ir numa lavanderia, porque era assustador. É. Ele tinha É o perdido. primeiro Isekai que a gente assistiu, né, Lipe? Olha aí, ó. Exato. Gato. O menino sumia para onde? Não, o gato dele Mundo subiu. mágico. E aí, tipo, ficava ele procurando, mas era meio sombrio, a lavanderia era meio escura, Era. e aí tinha uns bonecos meio estranhos, não sei, eu tinha morrido de medo aqui. Sei lá que diabo que vocês estão falando. Eu tinha medo do lobisomem do episódio do Castelo Rá-Tim-Bum. Nossa, Nossa, morria de medo. sim, senhora. Morria de medo. Esse. Mas tinha um mais aterrorizante. Tem. Jogam aí agora. O lobisomem do. Lucas Silva e Silva. Do Mundo da Lua. É. Bicha, aquele lobisomem do Mundo da Lua, eu me cagava todo dia. Se passar por uma Tenebroso, criança, era horroroso mesmo. se Horrível. passar por uma criança de 10 anos Babado. hoje, ela nunca mais dorme. Nunca mais. Porque os dentes. E ele comia as crianças, né? Que ele comia as crianças. Ele comia, menina, horrível. Ele comeu o elenco inteiro, só não comeu o Lucas depois. Porque... Aí depois a gente descobre que era um sonho, né? Mas- tudo sempre foi um sonho. Ah, Mas... Eu vi aqui, é o mesmo lobisomem do Castelo Rá-Tim-Bum. É o É, mesmo. lobisomem. A cultura usava os É a mesmos mesma bonecos. É que na cultura, ó, no Castelo Rá-Tim-Bum eles já tinham lavado a fantasia, né? Aí, no Mundo da Lua ela era mais suja. Era mais antiga. No Castelo eles já deram uma reformulada. Sim. Aí ele ficou mais leve. Mais light. Mas, meu pai amado, no Mundo da Lua, puta que pariu. No Mundo da Lua, inclusive, que eu já falei aqui no episódio de Crush, que eu nem sei se foi ao ar esse episódio, porque Foi. que apareceu o Lucas Silva e Silva pelado pela primeira vez. Foi. Que foi meu crushzinho na Que é o época. Luciano Amaral, né? Que é o Luciano Um Amaral. grande gostoso. Hoje em Luciano dia, o Amarelo, Luciano Amaral inclusive, hoje em dia um grande gostoso. um grande gostoso. Puta Exato, que pariu. exato. Que homem. Um beijo, Luciano. Um beijo. Um Luciano. beijo na cabeça da pica. Mentira, brincadeira. Aí uma Brincadeira. vez ele foi na empresa que eu trabalhava e eu fiquei mó nervoso. Falei, É o Lucas Silva e Silva. tinha crush em você. Hã? Eu não falei, né? Lógico. Menino, Já quis te mamar, inclusive quero. vamos ali. Não, Ô, gente, deixa eu perguntar pra vocês. A gente falou de medo. sim. Coisas que, né, despertavam medo. Mas tem uma coisa. Eu sou uma pessoa muito sensorial. Sou uma mulher muito sensorial, uma mulher muito sexual. E tem coisas que eu vinculo, eu associo a uma outra coisa. Então, por exemplo, um cheiro que me leva a uma coisa. Um som que me leva a uma coisa. Por exemplo,
É, Pokémon. Sim. Pokémon, pra mim, tem gosto de pastel de frango catupiry. Consegue Porque você assistia compreender? comendo? Porque Eu consigo. eu me lembro, assim, de assistir. Eu ouço o tema de Pokémon, vem na minha cabeça, nos meus lábios, o gosto de um pastel de frango catupiry. Você entendeu? É muito. Porque não sei porquê, mas me vem na minha cabeça isso. Kenan e Kel. sensorial. Kenan e Kel me vem os sabores de um bolinho de queijo. Amigo, eu te entendo, porque pra mim, Você entendeu? Pequeno Urso, pra mim, Hum. Pequeno Urso tem gosto de carne de panela com batata. Que é a hora do almoço. Desfiadinha com a batata amassadinha. Pra mim, Caralho, tá me dando assim, fome. é o prato de assistir Pequeno Urso e logo em seguida Rupert na Rupert. cultura. Exato. Que inclusive eu tinha um ranço do Rupert. Demorei pra aceitar o Rupert, porque pra mim, assim, foi parando de passar Pequeno Urso e começou a passar Rupert. Eu fiquei, quem que é esse branco? Que é essa branca? Essa branquela. Tiraram meu Pequeno Branco. Urso, que era legal, pra colocar esse urso pré-adolescente branco, sem graça. Ah, não foi isso que eu pedi. Eu é TV Colosso. TV Colosso tem gosto de almoço pra Tem você? gosto de arroz, feijão, assim, e bife, sabe? Nossa. Bem na hora que Eu tenho, tava ali o programa. eu tenho isso com. Eu tenho duas coisas. Eu tenho um com comida, que é pão assado na chapa. Ah, Nossa, me lembra muito o Winx, me lembra muito o desenho da SBT. Sim. Porque eu sempre comia assim, finais de semana, sempre. A minha vozinha sempre fazia pra mim lá no interior, então tipo, eu me lembro muito disso. uhum. E eu tenho com cheiro, tem um perfume da Avon chamado Surrender. Ele saiu de produção faz muitos anos. Mas sempre que eu lembro do cheiro. Uhum. Vocês têm isso? Vocês conseguem lembrar do cheiro, sentir o cheiro assim por lembrar? Sim. Eu tenho isso. Quando eu lembro do cheiro, ou tem alguma fragrância parecida que eu sinto, automaticamente eu lembro do Senhor dos Anéis Retorno do Rei. É automático, mano, é automático. Mas Eu por quê? senti Porque o filme. você tinha o quê? Passa o filme todo na minha cabeça. Mas o que era? Porque assim, na época, acho que era meu tio que tinha esse perfume, não sei. Era alguém da minha família que tinha. Aham. E eu tava assistindo esse filme. Eu lembro que uma pessoa usou, passou por mim, eu senti, amei esse cheiro, fiquei vidrado, viciado nele. E eu passei, tipo assim, como era um perfume muito forte, ele exalou na casa inteira, ele ficou na casa por muitas horas. Sim. Eu fiquei achando o filme, né, o filme enorme, 3 horas, eu fiquei lá assistindo o cheiro. Eu acho que eu meio que Vinculou uma coisa na tipo, outra, o gosto, o gosto pelo filme, pro perfume, juntou tudo e foi. Mas sabe o que é? Eu acho que na hora a gente tá tão em êxtase, porque tá tendo coisas, sensações que o corpo tá gostando. Ele gruda, Tipo, você assistiu um negócio que você tá gostando muito, aí você tá comendo, sentindo um cheiro, não sei o quê, uma coisa que você gostou muito, o cérebro faz assim, caralho, gostei. E aí ele vai na cabeça. É bem É isso. doido, né? Como o cérebro funciona, porque ele gruda uma sensação com a outra, como se tivesse totalmente a ver uma O coisa cérebro com a ele fala, menina, eu preciso Eu acho lembrar que desse pra mim, gozo. a sensação mais antiga que eu tenho é a música de abertura de Rei do Gado. Que começa. Tararararam, pam, pam, Aham. pam, Sim. eu lembro de tomar mamadeira ouvindo essa Eita. música. Eu acho que minha mãe assistia a novela nesse horário. Eu não lembro exatamente o horário que passava, porque eu sei que ela já reprisou 700 vezes. E eu lembro de um leite assim, frio o suficiente para ser morno, mas assim, um misto entre o morno e o frio, assim. Essa lembrança. Isso é uma boa pergunta. A lembrança mais velha que você tem, assim. Acho que a lembrança que pode ser de entretenimento, qualquer coisa assim. De 1900 a.C., mulher. Mas... A que eu lembro assim, foi de novela, a novela Barriga de Aluguel. O tema do Barriga de Aluguel eu lembrava muito, assim, de tipo. Era, sei lá, um cantor mega brega, inclusive, que canta Barriga. Mas você lembra da idade? Quantos anos você tinha? Acho que eu tinha 5 anos. 5 ou 6 anos, acho. Nossa. Eu lembro, quando eu era pequeno, eu tinha um gesto, a gente chama de gesto aqui, que quando eu era pequenininho, eu só andava de cueca e de bota.
Bota de vaqueiro. Meu Deus, E o irmão eu- do Jorel. É literalmente irmão de Jorel. Eu tenho essa lembrança de eu andando da minha casa pra casa da minha tia, que foi a mulher que me criou. E, tipo, ir pra casa da vizinha, que era das minhas amigas. Eu muito pequenininha de bota e cueca. Que É legal. muito estranho, assim. Porque muitas das vezes eu me lembro. Aí que eu acho que não é. Tipo, parte disso é a lembrança, né? Eu me lembro indo até lá. Mas aí entra uma coisa no meu cérebro que tem coisas que eu me lembro como se fosse. Sabe um sonho quando você sonha consigo mesmo que você se vê? Aham. Sim, sim. Tem lembranças na Aham. minha cabeça que eu me vejo fazendo isso. Uhum. Nossa É senhora, bem sim. doido. Olha. Mas acho que a mais antiga que eu tenho é essa. Nossa, E você falando lançou nisso, tendência, porque se hoje a Anitta faz show de bota e calcinha, é porque um dia você andou na rua de cueca e bota. É isso aí. Abriu Exato. caminho. Exato. eu lembro minha mãe, a lembrança mais velha que eu tenho, acho que eu tinha 2 anos, minha mãe dando meu cachorro embora. Trauma. Nossa, Ô, que dor. dó. Ah, isso não é lembrança, isso é trauma. Então, Vamos explicar as coisas. Cada coisa é uma lembrança, coisa. porque o meu irmão Aí pesou o clima. tinha nascido meu irmão, e aí acho que ela não queria cuidar de 2 crianças num cachorro, e aí deu o cachorro pra um sítio, assim, pra ele levar. Meu Uhum. Deus. Tinha 2 anos, Nossa. foi a lembrança mais velha que eu tenho, assim. Tuti era o nome dele. E- Tuti. O Tuti. Vocês, a lembrança Oh, mais velha meu que vocês têm. Deus. Ai, a lembrança mais velha. Eu já falei aqui do. Eu tenho uma cicatrizinha aqui no canto, que é Aonde, amigo? aqui, bem aqui, assim. Ela é um pontinho branco, assim, bem pituchinho. Nem dá pra Quando eu perceber. quando eu tinha uns 4, 5 anos, assim, eu fui arremessado na parede e fiquei pendurado num prego com a testa. Ai, você contou. Ah! Poxa. Foi. Aí a lembrança que eu tenho é de estar passando numa maca, tudo vermelho, assim, porque eu tava com o rosto coberto de sangue, né? Deitado numa maca, passando por um lado e minha mãe passando no outro, desmaiada. Caralho, encontro de Meu almas. Deus do céu. Ai, meu Deus. Gente, eu lembro até. Porque assim, era uma janela, só que a casa era da minha avó lá em Minas, era um casebre velho. Então era tudo de pau, barro e não sei o que lá. E tinha uns tijolos abertos, uns pregos na parede, não sei o que lá. E meus tios geniais, era uma janela bem grande, assim, era um quadradão, assim, era quase a parede inteira a janela. Eles tiveram ideia de que somos 2, tem uma criança, tem uma janela gigante. Vamos fazer o quê? Jogar a criança pela janela, um lado Meu pro Deus outro. do céu, que... A gente fica jogando a criança de um lado pro outro, né? Cada um de um lado da janela. Uma hora pregou a criança. Uma hora um jogou, pá, Ai, mona. os 2 bêbados jogando a criança. Aí ficou a criança pendurada assim na parede, assim, igual um quadro. Meu Meu Deus. Deus do céu. Eu não Meu Deus acredito. do Foi céu. close. Gente. Aí a minha primeira. Mas foi A minha lembrança é minha mãe passando assim, deitada, desmalhada. Assim. A mulher mais falecida que eu. Ai, meu Deus. A minha lembrança mais antiga que eu tenho, e que eu até lembro até com certo carinho, assim, pra falar a verdade, eu acho que com carinho. Eu lembro muito de estar indo pra escola, eu acho que eu estava no 2º ou 3º ano do ensino fundamental, uma coisa assim, eu era bem piquitucho. De manhã, sempre estudei de manhã, e eu lembro que o dia estava bem bonito, estava bem gostosinho, assim. Aí eu lembro de ir pra sala de aula, a gente pegou material para fazer, tava na aula de artes, e aí a gente pegou uns caderninhos de desenho, e aí a gente desceu e fomos para a quadra da escola. Só que a quadra, ela era toda aberta e tinha muita vegetação em volta. Então, tipo, tinha muitas árvores e tudo mais. E eu lembro que era da sensação tranquila e tão gostosinha, sabe? De estar ali, de ver o nascer do sol passando pelas árvores, aquela luz batendo nos galhos e nas plantas, que eu lembro que eu só aceitei e desenhei o que eu tava vendo. Desenhei as árvorezinhas, a luz batendo, e aí se tornou uma lembrança de aconchego pra mim. Pior que a gente não Calmaria. guarda, né, esses desenhos assim, né? Tipo, seria legal se eu tivesse esse desenho até hoje. Né? É que também, né? É como que você não tem consciência de que você vai se sentir. Não, mas também mofa, né, meu anjo? Depois de todo. Ah, não queria tão velho assim. Eu tenho a minha parte de desenhos, acho que o desenho mais antigo que eu tenho é de 2004.
Porque na época eu desenhava e eu guardava numa pasta. Eu tenho desenhos antigos que minha avó me deu em quadrados, lembra? Foi, aham. Que eu Oh. fiz umas pinturas lá esquisitas que eu fazia Abstrata, né? eu fazia nas costas de coisa de leite. Eu rasgava a caixa de leite, eu achava Aham. o papel dentro, laminado, o alumínio bonito. E aí eu abria ele e pintava, fazia artes plásticas nele. Ah. E aí aí eu peguei ele e minha avó me deu eles enquadrados, assim, moldurados agora. Só não pendurei ainda, né? Oh. Que Vai lá em qualquer fake. canto, né? Tá por aí. Tá guardado, tá guardadinho. Ô, meninas, e assim, ó, a gente, né, tem essas lembranças, não sei o quê. Tem alguma coisa que vocês gostariam de ter mais? Né? Porque assim, tem coisas que a gente foi aprender tarde demais. Por exemplo, o Cavaleiros do Zodíaco. Eu sei que tem muita gente que nossa, assistia desde sempre, não sei o quê. Eu fui assistir Cavaleiros do Zodíaco, eu já tinha, sei lá, 14, 15 anos. Que eu detestava quando eu era mais novo. Detestava. Mesma coisa com Dragon Ball, fui assistir também lá por essa época. Justamente porque, assim, não é pra mim. Né? É coisa de menino. Não quero ver essas coisas de menino. E aí, eu fui ver Cavaleiros do Zodíaco mais tarde e eu gostei. Então, a lembrança que eu tenho de Cavaleiros do Zodíaco é da época do Anel de Nibelungo. Lembra dessa saga? E aí, passava na Band, e aí entendeu? Foi tarde, assim, peguei essa partezinha. Depois eu fui ler, eu só li os mangás da saga de Hades, né? Não li ele. Tudo. Não teve série, né? Não teve anime da saga de Hades. Só veio ter agora, recentemente. E foi uma parte muito corridinha, sabe? Que entrou 14, 13 anos, aí depois já acabou, não sei o que lá. Vocês têm esse negócio de uma coisa que foi. Ai, foi o finalzinho da adolescência, o finalzinho da infância, o finalzinho de alguma coisa. Que você terminou deixou de ver? Não, que você perdeu na infância, você foi pegar já no finalzinho da infância, no finalzinho da adolescência ali. Uma coisa que você meio que atrasou. Pra gostar, né? Atrasou pra gostar, demorou pra gostar, pra engatar. Eu acho que eu tenho, mas eu acho que é triste. Não é nem assim, desenho ou, enfim. Eu demorei muito pra começar a fazer amigos, assim. Eu acho que na infância eu era muito efusivo e aí eu sempre ia muito pra cima e queria fazer amigos e tal. E eu sempre fui amigo dos amigos do meu irmão. Então nunca eram amigos meus mesmo. E por ser amigos do meu irmão, que não necessariamente eram meus amigos, muitas vezes eu era excluído ou me sentia excluído constantemente, até porque eles eram amigos do meu irmão e tem aquela coisa de você vai sair, leva seu irmão junto. Então eu era sempre uma bolsa, né? Eu era sempre uma persona não grata. E aí depois de bem mais velho, assim, acho que depois dos 16, 18 anos talvez, eu fui de fato conseguir confiar nas pessoas e fazer os meus próprios amigos e conseguir ter amizades minhas e coesas com a minha realidade, assim. Porque antes eram só pessoas que eu conhecia por intermédio de outras pessoas, que não necessariamente eram minhas amigas, sabe? Uhum. Então, eu acho que até por isso também que boa parte da minha adolescência, assim, pré-adolescência, foi um pouco solitária. Eu desenhava muito, eu pintava muito, porque eu não tinha muito pra com quem sair ou com quem falar. E aí, na época do MSN, eu acho que foi onde eu consegui me relacionar mais com as pessoas, mas ainda foi um pouco digital, né? Então, não tinha tanto esse apreço, assim, esse afeto todo. Sim. Pesou o clima, realmente. O meu acho que foi preconceito com música. Eu tinha muito preconceito com música. Para se passar por hétero, eu gostava só de rock, sabe? E aí eu rejeitava todas as outras músicas, MPB, samba, mesmo funk, axé. E aí eu gostava de Madonna e tava ótimo. Mas eu acho que eu poderia ter aproveitado muito mais. Hoje eu, tipo, de vez em quando dá vontade de ouvir um El Chan, uma Ivete Sangalo, sei lá, um funk, MPB hoje. Então, acho que esse preconceito de música que na adolescência eu tinha muito. Você só pode gostar de um ritmo musical. Você não pode gostar de mais nada. Ou você é roqueiro, ou você é pop, ou você não sei o quê. E eu acho que quando eu quebrei esse preconceito musical,
Hoje eu só não respeito sertanejo. Aí também é barra, né? Aí também é Tirando barra. sertanejo, Aí não tem o que fazer, aí não tem o que eu fazer. acabo- Você lembra qual foi a primeira música da Madonna que você ouviu e que você falou, não, sou fã? Não, Foi o sou debut gay. dela. Foi Everybody, né? Foi o Parabéns pra você, do primeiro aninho dela. Eu acho que a primeira música que eu ouvi da Madonna foi um show, eu imagino que tenha sido no Grammy, não tenho certeza, porque era num DVD já de flashback, na verdade, e era uma performance de Vogue. E ela tava toda rococó no palco e tinha uma ruma de viado com leque e eu vi salto Enem. alto. Bicha, ali pra mim foi assim, estouros gays na minha cabeça. Só que eu não tinha essa concepção de diva pop ainda. E aí, quando eu assisti Burlesque pela primeira vez, eu tinha também esse perfil que o Felipe falou de. Eu era muito roqueiro, gosto até hoje muito de metal sinfônico, mas era muito meu ambiente gótico, roqueiro. E aí, quando eu assisti Burlesque, que eu vi a Cristina Aguilera descendo as cortinas e ela soltando o vozeirão, eu falei, não, é essa que Não, eu. eu sou gay. Não, Eu sou eu vou gay dar de o verdade. pulo. Aqui é onde eu me consagrei como gay. Batizou. Marminha. Olha, eu acho que eu não tenho nada de tipo. Ouvir música ou desenho, tipo, nada de entretenimento assim. Eu acho que o meu é meio que o contrário do que a Samira falou. Ela falou que ela teve essa dificuldade, né, de conseguir amizades. Eu acho que eu tive dificuldade de desvincular as minhas amizades. Porque eu era muito apegado às minhas amizades. Eu sempre queria fazer tudo com as minhas amizades. Eu sempre quis dar de tudo para as minhas amizades, sabe? Só que, tipo, é uma coisa que eu já falei. Na minha concepção, amizade é aquilo. Eu sou seu amigo. Eu não sei se você é meu amigo, Exactly. sabe? Eu acho que é essa troca. E nem sempre é. Às vezes eu posso me sentir seu amigo e, tipo, não ser a mesma coisa. E tá tudo bem Sim. sobre isso. Só que naquela época eu não entendia que era assim. Eu entendia que o que eu fizesse pra agradar aquela pessoa, o que eu fizesse em nome da nossa amizade, ela teria que retribuir. Sim. E, tipo, não foi assim. E eu meio que me frustrei por muitos anos. Então acho que o que eu meio que me arrependo foi de não ter tido essa visão antes. Até porque não tem como, assim, se arrepender, porque é algo da vida, né? Você vai Sim, vivendo e você vai né? aprendendo, né? É uma coisa que você não tem muito controle. Mas eu acho que se eu tivesse, tipo, o pensamento que eu tenho hoje, pelo menos um pouquinho naquela época, eu tinha. Eu Se acho frustrar que. menos, né? Me frustrado menos, eu tinha meio que desabrochado uma vontade que eu tinha muito de conhecer, de ter hábitos diferentes, por exemplo, o hábito de ler. Eu não tive, eu vim ler, eu já tinha, sei lá, 20 anos, eu acho. E pra mim, quando é algo tardio entre aspas, eu não consigo trabalhar em cima daquilo, Uhum. sabe? Sim. Mas eu acho que é muito isso. Sim. É que quando é tardio, a gente fica. É mais difícil de aprender, né? É mais difícil A de gente fica um pegar. pouco de preguiça, né? Também. Isso muito de idioma, por exemplo. Hoje eu tenho morro de preguiça de aprender um idioma. Uhum. E quando na minha escola tinha espanhol de graça. Da quinta à oitava série eu poderia ter feito espanhol à tarde, não fazia nada. E aí, só que você não tem a consciência, moleque, você não quer saber disso, nunca vou precisar de falar disso. Quer saber estudar? É. Quer saber E aí estudar? hoje eu me arrependo muito, tipo, putz, poderia ter saído falando fluentemente espanhol já na oitava série, né? Aí, ó. Nossa. Então, E você falou em estudar, vai, Chico, tem uma coisa também que eu me arrependo, que agora isso me arrependo de, tipo, eu não ter dado o valor que eu deveria aos estudos. Uhum. Né? Assim, hoje em dia, infelizmente, o mercado de trabalho, enfim, estudo não é tudo. Não. É uma parte, uma parcela. Sim. Né? Parcela estudo, parcela contatos. Muitas das vezes, mais contato que parcela, que estudo, né? Sim. Mas na nossa época, assim, sei lá, 20 anos atrás, 15 anos atrás, quando a gente tava ali se formando, indo pro ensino médio pensando numa faculdade, o estudo era o que tinha. Se tivesse estudo, você podia escolher qualquer trabalho, você podia escolher qualquer empresa, qualquer clínica, o que for. exato. E eu acho que, por descuido meu, por, sei lá, uma loucura da minha cabeça, Maturidade, eu reprovei. né? Tipo, eu reprovei de ano. E, tipo, não foi reprovar de ano porque eu não sabia a matéria ou as matérias, só porque eu não quis. Eu Exato. simplesmente reprovei
um ano da minha vida por falta, Uhum. porque eu tinha preguiça de acordar cedo e blá blá blá. E eu reprovei um ano da minha vida porque eu tava na Lan House vendo os outros jogarem Lineage 2. Aí, ó. Olha aí. Sabe, Ela tipo, mesma jogando, não. não, olhando os outros, era pior. Só que, E- tipo, se eu tivesse, né, tido a A ciência, consciência, né? a consciência de que se eu terminasse mais rápido seria melhor pra mim, até porque eu não Uhum. gostava de estudar, mas também que eu acho que se eu tivesse focado nos estudos, teria melhorado, teria trabalhado mais essa minha parte de aprender coisas. Sim. Teria desenvolvido melhor. Porque eu tenho ainda essa preguiça de, é uma coisa nova, já fico, será que eu vou? Acho que melhor não. Qualquer coisa, sabe? Uhum. Quando fala do aprender qualquer coisa, seja ela lida, não lida, enfim. Eu tenho meio que essa travinha, assim. Sim. Pra aprender eu nunca fui. Sempre gostei de aprender, sempre gostei de ler. Assim, hoje eu tô mais preguiçoso pra ler. Mas eu acho que o que aconteceu foi o contrário, né? Ao invés de ser muito tarde, eu comecei a ler muito cedo. E aí eu fui cansando, acho que eu fui cansando, sabe? É que leitura é hábito. Leitura é hábito. Leitura E é hábito. eu Se perdi você- o hábito, assim. Quando começou, eu não gosto de ser obrigado a fazer coisas. Eu detesto que me obrigue a fazer alguma coisa. Então, na faculdade, quando eu tinha que ler alguma coisa, isso já foi minando essa vontade de ler, sabe? Sim. Ser obrigado. Você tem que ler isso aqui. Ai, lê o listão da FUVEST. Ai, tem. Bicha, você leu aquele. História da Arte, do Gombrich? Esse é tamanho. Acho que pra mim o mais difícil foi Vidas Secas. E é um livrinho Ixi. minúsculo. Não aguento Terrível. mais! Que Chega! ele é o monge executivo. Ah, Eu não consigo. Eu detesto que. Eu sou uma pessoa que enjoa fácil também das coisas. Então, assim, como eu tinha que ler muito, tinha que consumir muita coisa de leitura e tal coisa, aí já me encheu o saco a leitura. Sim. Já tirou a vontade, já tirou o prazer. Não tinha prazer. Ler a história da arte não foi um prazer. Era um livro técnico. Foi um desprazer. Você não tinha nem que estar aqui. Você entendeu? Eu olhava para aquele livro e me dava ódio. Eu queria dar uma facada nele. Você entendeu? Então já tirou o prazer de leitura. Que é uma coisa também que vai com o tempo, né, gente? Prazeres vão com o tempo. Sim. Tem coisa que a gente gostava naquela época que não gosta mais hoje. Vocês têm isso daí também? Peraí, faltou o Luke falar o que o É verdade. dele. eu? Deixa eu ver. Coisas tardias, Luciene. Coisas tardias. Que veio depois da. Depois não. No finalzinho ali da infância e da juventude. Coisas tardias. Olha, eu acho que eu tenho sim. Eu acho que não são algumas, mas não só uma, mas acho que algumas, para falar a verdade. Se for puxar pelo lado de entretenimento, eu acredito que, por exemplo, tava em alta, por exemplo, Digimon. Uhum. Digimon passava de manhã eu estudava. Então eu não pegava Digimon. Eu assistia um episódio ou outro que passava no fim de semana. Então eu só fui ver Digimon, tipo, bem depois. Assim, depois, assim, pra falar a verdade, eu vi o reboot que fizeram em 2020, eu acho, 2021. Que refizeram toda a série, né? Aí eu assisti. O clássico ainda tô devendo, não assisti. Então, é um crime. Passado. Que horror. No quesito de entretenimento é isso. Agora, no quesito de vida, assim, eu acredito que seja por não ter me entendido como um homem gay antes, pra falar a verdade. Eu fui bem tardio, assim. Muito tardio. Acho que com uns 20, 21, acho, vim por aí que eu fui me entender melhor, entender quem eu sou, sabe? Então, eu lembro de experiências que eu poderia ter passado se eu tivesse entendido antes, sabe? Se eu tivesse compreendido a Paquizinha que estava ali. Então, aquela coitada que tava ali. Inclusive, o Luke dando um spoiler aqui do mês especial LGBT. E a gente vai refazer aí um episódio aí, gente. Inclusive, eu vou deixar esse episódio. É um episódio que eu gosto muito, vou deixar no card. A gente vai postar no YouTube a parte completa, a parte 1 e a parte 2 juntas. E agora vem Saindo do Armário 2. Agora com os novos integrantes do Cholas, né? Aquela versão. São elas. Exato. Naquela primeira versão, somos só nós quatro. Eu, Zico, Igona e Gui. Né? Foi na primeira temporada que aconteceu aquele episódio. Agora a gente vai refazer
aí pros próximos meses, aí provavelmente em junho, pro mês dos gays, contar a história de todo mundo aí que tá no podcast agora. Prepara o lencinho. Vai ter prepara show. o lencinho. Vai ter show. que Vai estar por aqui por algum card aqui no YouTube. Se você tá vendo a gente pelo YouTube, vai estar por aqui. Se você tá ouvindo a gente aí pelo Spotify, vai estar na playlist aí também. Exato. Mas enfim, Exato. a gente falou, o Luke falou aí do Digimon. Digimon é uma coisa muito específica pra mim, porque é um combo de coisas que me lembra de Digimon. Porque eu lembro de assistir Digimon na cama, quando ele lançou o primeiro episódio lá com a Angélica cantando Digimons Digitais. Então, é o combo lençol, cobertor e o frio a exatos 17 graus. Nossa. Esse combo me lembra de Digimon. Se chegou 17 graus, senti aquele ventinho de 17 graus certinho, eu vou querer assistir Digimon. Eu coloco a abertura pra ouvir, eu coloco Braveheart, eu coloco Butterfly, coloco no Spotify lá e babarei. Agora você me fez lembrar uma coisa, uma brincadeira que vocês tinham, alguma coisa assim. Porque eu lembro quando eu tinha, sei lá, 6 ou 7 anos, eu e meus irmãos, uma das coisas, a gente morava sempre, como eram 3 crianças, tinha uma beliche na casa, ou às vezes era até uma beliche e uma bicama, né? Uhum. Então a gente gostava de fazer cabaninha, barraquinha, sabe? Botava o cobertor beliche, e aí fechava a beliche, e aí ficava contando história. Só uma bagunça, assim. Era uma das brincadeiras que acho que me remete muito a essa nostalgia de criança, assim. Vocês tiveram alguma brincadeira que vocês faziam assim, que vocês gostavam muito e que... Amarelinha, jogar bolinha de gude, bater Marcinha tazo. fez que sim com a cabeça. O que é, mulher? Eu tinha. Deixa eu ver. Eu tinha 3. Não, 3, eu tinha 3. Uma que a gente chama aqui no interior da Paraíba, a gente chama de pedrinha. Que é quando você coloca 5 pedrinhas assim no chão. Você joga uma, pega uma, joga uma, pega uma. E tipo, aquilo ali, nossa, eu jogava muito com as minhas primas, minhas amigas. Tinha outra que sempre, essas brincadeiras, essas duas que eu vou citar, era mais meninas que faziam isso. Meninos só queriam soltar pipa, peão, trocar cu na mata, enfim. Tinha essas pedrinhas. O que, garota? Era o que tinha na época. Era as brincadeiras da época. E tinha outra que era... Já pularam elástico, né? Acho que você já pularam elástico. Pronto, Sim. isso aí, menina, para as veias do pé, ó, as pernas eram delícia. Nossa senhora, pra varize, minha filha, gritar. Nossa, não, até hoje em dia eu penso, quando eu ficar mais velho assim, eu fico de vez em quando olhando pra minhas pernas, ver se não tem uma varize, negócio que eu pulei muitos anos. Hoje em dia a gente pula de vez em quando, mas depende. Hoje em dia, se dá o primeiro pulo, a rótula de joelho vai na cara. E uma que eu fazia, essa brincadeira era sozinha, porque eu sempre fui esquizofrênico. Eu pegava a ponta do lençol, o lençol tem 4 pontas, né? Uhum. Eu pegava 2 pontas do lençol, amarrava aqui de trás pra cá, dava um nó. Pegava as outras 2 pontas, botava debaixo do sovaco, por aqui, amarrava aqui também, pegava um pedaço de pau e fingia que eu era o Tumbudó. Tudo! E eu passava horas, minha filha, sozinha, soltando podre na parede, nos ventos. Olha, Era de horas. Nossa, horas, mano. Eu tinha muito isso de brincar sozinho, de pegar um pedaço de pau, fingir que eu era um personagem de um jogo, de um desenho. Porque na minha pré-adolescência pra adolescência, eu sempre fui muito infantil mesmo. Tipo, eu vim saber o que era, sei lá, quero ter entendimento de sexo ou coisas mais adultas com meus 17 anos. 16, 17 anos. Até essa época, eu só queria saber de Harry Potter, Senhor dos Anéis, desenho, anime. Os animes que a gente tinha acesso na TV aberta na época, né? Era muito. Mas eu só queria saber disso. Então, até essa época eu era muito infantil, né? Porque hoje em dia, a gente vê, tipo, jovens de 15 anos que brincam mais pra frente com nós. Sim. Exato. Sabe? Sim. Não brinca mais, não quer saber de rede social, sei lá, de outras coisas. TikTok, né? Entendeu? Mas na minha infância, pré-adolescência e adolescência, eu ainda fui muito infantil, eu ainda brincava muito disso. E como a minha pré-adolescência e adolescência foi muito sozinho, minha irmã já namorava, então eu ia pra casa do namorado. Minha mãe trabalhava o dia inteiro, chegava, saía com as amigas, ou saía com o namorado, enfim. Então eu ficava a noite inteira sozinho em casa. A minha brincadeira era só isso. Que legal. Eu lembro muito disso. Close, hein? Você? Eu?
Menina, porque assim, eu tive. Como diria Samira, minha fase teve várias temporadas. Você entendeu? Uhum. Minha vida teve várias temporadas. Então o elenco trocou muito. Sim. Então teve fase. Eu nunca tive muitos amigos, assim, tipo. Quantidade. Quantidade. Então eu tinha um amigo numa época, na outra eu já tinha outro. Então eu ficava. Eu ficava Amigos assim. trocam por outros. Troco por outros, exato. Aí eu tava assim, nessa época mais nova, que foi quando eu comecei a gostar de Pokémon, e eu tinha esse amigo que ele era um pouco mais velho que eu, acho que era uns 3, 4 anos mais velho que eu. E aí, a gente ficava desenhando Pokémon. Ele era da igreja, foi quando eu comecei a ir pra igreja evangélica, né? Que aí ele era da bandinha, a mãe dele era ministra da igreja e tal, coisa. E aí, tinha um negócio na igreja que você tinha que falar com Deus. Teve um negócio lá que você tinha que falar com Deus, só que você tinha que falar do seu coração. E você tinha que escrever a carta lá pra Deus e falar assim. Aí eu escrevi a carta pra Deus e falei: Deus, pelo amor de Deus, faz Pokémon ser real, você é louca. Meu Deus. Garota, Por como favor. você só tinha um serviço Até agora, e cadê? nada. E aí a gente ficava desenhando Pokémon, aí a gente jogava muito. Aí foi minha era marminha que eu ficava olhando ele jogar. Você entendeu? Olha aí, Os streamers de antigamente era assim. A gente ficava atrás da pessoa vendo ela jogar. Ao vivo. Era real, né? Era ao vivo, era um show ao vivo. Stream ao vivo. E era essas mais ou menos a minha brincadeira. Eu joguei muito videogame também, era vizinha dos games. Então era. Eu não tinha PlayStation, ele tinha. Eu tinha Mega Drive, ele não tinha. Então a gente ficava nessa. Sabe? Aí eu tive o Sega Saturn também, eram coisas diferentes. Então, cada um tinha um videogame diferente. Sim. Aí caiu o PlayStation numa era meio de esquecimento. Aí tinha outro amigo que tinha um PlayStation mais novo. Aí eu já troquei de amizade, né? Porque Troca por não outro. sou otária, né? Console novo, amizade nova, vamos dizer. Exato. Aí ele tinha também um Nintendo, aí também já foi um outro auxílio também. Então essas coisas de. E esse outro amigo antigo, a gente brincava muito de. Nós éramos deuses gregos. Então, eu tava lá, assim, bem ateniense, assim, ele tava lá bem poseidônica. E aí a gente falava, vamos fazer uma guerra? Eu vou botar meu povo contra o seu povo. E ele tinha uma laje, a gente subia no alto da laje, ficava olhando as pessoas, assim, e a gente ficava, não, aquele ali é meu servo. Meu Deus, a esquizofrenia, meu pai. Ai, meu Deus. Aí eu falava assim, tá, eu vou trocar esse servo com você, mas depois a gente vai ter que fazer uma guerra. Porque assim, seus mares estão invadindo os meus terrenos. Sabe umas coisas assim, bem esquisas? Mas aí que é legal, porque é a imaginação. É a imaginação. Antigamente Aí a parece gente que- tirava os cabos de rodo e vassoura, porque a gente precisava de cetros, né? Sim, Logicamente, né? Deus. Aí a gente pegava cobertor pra fazer não sei o quê. Aí a mãe dele chegava, tocava o cacete em nós, a gente ia dormir. Assim. E era isso o dia, você entendeu? Não, mas A tinha, Eu, enquanto deusa, tinha imaginação. Levei uma Era surra. Não me nada, sinto né? respeitada. tomei uma surra nas pernas. Ai. Aí brincava também, teve uma era que brincava muito de professores. Eu era muito professora. E eu fui professora Wicca. Porque eu dava aula, eu pegava os livrinhos assim de Wicca, eu ia dar aula de Wicca. Eu dava minha aula de magia e bruxaria. Ela é Graças muito a Sabrina, aí, ó. técnica. Eu tive Amiga, você também- falou. Desculpa, O quê? pode continuar. Não, pode falar, pode falar. Não, você falou desse lance de imaginação e de brincar sozinho. Eu lembro que eu tinha um CD de Pokémon. Se eu não me engano, era com a Cissa Guimarães narrando. Misericórdia. Eu ganhei, acho que no viralizou. acho Esse que negócio no viralizou jornal. esses dias. Eu acho que no jornal que se ganhava esse CD. Que a Cissa Guimarães acabava entrando dentro do videogame do filho dela e entrava no meio de uma batalha Pokémon. E eu lembro de uma cena muito específica, que era quando ela sofria um ataque de Beedrills. E aí começava um bzzz muito alto. Eu colocava esse CD torando no som e começava a correr pela casa com medo das Beedrill. Era Meu assim, Deus. uma aventura. Enfim, a infância era da esquizofrenia. A imaginação. Hoje as crianças não têm imaginação. Se ela quiser, ela coloca tudo no YouTube e tem essas coisas. Exatamente. Mas você falou aí da Cissa Guimarães, eu não lembro porquê, mas viralizou esses dias esse áudio dela.
Eu não lembro o que aconteceu em Pokémon que viralizou Bicho, esse é negócio. icônico. Deve ter na internet hoje em dia o áudio completo. E você lembra que teve Mas é- também, a Eliana gravou um clipe sobre o Pokémon ali no metrô. Ai, qual que era o metrô, gente? Ali em Esmeralda, ali. Aqui em São Paulo, né? É, no Aí eu não vou Linha conseguir azul. opinar porque eu fui Aquele aprender a da andar linha de metrô faz Esmeralda. uns 2 anos. É, Aquele que tem o tubão. Ali, não era o Vila Olímpia ainda, não tinha o Vila Olímpia. linha azul, Esmeralda. Não, a Esmeralda, a linha de trem, tá, a linha de trem. A linha de não, trem, é. sim. Aquele que tem o coisinho todo furadinho passando em cima da marginal. Não é o Cidade Universitária também, que é muito novo. Berrini, Morumbi, Cidade Universitária. Será que era no Berrini? Eu não lembro. Enfim, foi por ali. Que ela gravou o clipe, gente, dentro do coisa do trem, da saída do trem. E era close demais. E aí esse meu amigo gravou o clipe. E a gente fez o quê? Obviamente que a gente foi aprender a coreografia de Pokémon, quanto Pokémon. Ah, era muito close aquela época. Eu lembro que eu brincava muito com. Eu era muito fã, sempre fui muito fã de Cavaleiro do Zodíaco, desde mais nova. Eu amava Cavaleiro do Zodíaco. E aí eu fazia birra pros meus pais comprarem uns bonequinhos pirata de Cavaleiro do Zodíaco, sabe? Pra montar as armadurinhas. Acho que era R$5 o boneco, assim, vinha a caixinha bonitinha, com os negocinhos. Então eu lembro que eu brincava muito de bonequinho. Eu também era uma pessoa que brincava muito sozinha. Então eu brincava muito com os bonequinhos, tipo, pegava aquele C piratão, pegava o, sei lá, o Ikki piratão lá e ficava batendo. Inventar uma história na cabeça do nada, porque que os amigos iam sair no soco, mas eu inventava. Exato. E depois, com o tempo, eu fui pegando mais gosto por começou com brincadeira e depois eu peguei como esporte, que era basquete. Comecei a jogar basquete desde novinha. Não novinha, eu acho que uns 14 anos, 13, 14 anos, comecei a jogar basquete. Comecei como brincadeira assim, e aí eu fui entrando cada vez mais. E fui pegando gosto pela coisa. E hoje eu gosto muito de basquete, que eu levo até hoje. Que legal. Eu tinha esse negócio de imaginação mesmo, assim, acho que era muito mais forte comigo. Sim. De escrever, criar história, não sei o que, inventar coisas, sabe? Acho que era mais. Que eu acho que eu já falei aqui também, mas era de escrever personagens, desenhar personagens, na verdade. Criar, né, personagens. Criar personagens e, tipo, falar pra fulano, você vai ser Beltrano aqui agora, entendeu? Então você vai ser essa pessoa aqui, foda-se, você vai gostar, não sei o quê. Teve um... Ai, gente, eu lembrei agora, olha aí os flashbacks. Eu criei um RPG Eita. também, sabe? Eu acho que eu tinha ficha por aí em algum lugar, deve ter alguma ficha por aqui. Acho que eu já te mostrei ela já. Que era de Charmed. Eu criei um RPG de Charmed. Vocês lembram de Charmed, gente? Uhum. Acho que no Brasil chamava Jovens Bruxas, né? Passava na Rede 21. É a cara do Sam, o Sam deve ter. O Sam deve lembrar. Eu não Lembro de Charmed, com certeza. Isso, Charmed era muito close. E aí eu criei um RPG baseado em Charmed. Aí eu fiz meu primo mestrar, né? Porque eu não mestrava naquela época. Não mestro até hoje, nunca mestrei. Jamais mestrarei. Mentira. Então, aí... Vai sim. Tem novidades para 2025. Aí, o que aconteceu era, eu entregava pra ele as histórias, eu falava assim, conta aí, faz aí, mestra aí, faz aí seu. Mas eu sempre gostei muito de, tipo, RPG pra mim, de criar personagem é muito fácil, bicho. Eu crio o personagem em 2 minutos. Só que em 2 minutos eu já tenho 3 páginas dele. Você entendeu? Tudo. Eu vou contar a história dele todinha. E eu gostava de fazer isso. Acho que naquela época já. Acho que eu já falei aqui que eu dava os personagens pros meus primos e eu fazia as armas deles. Eu pegava canudo de papel, ia fazendo canudinho com papel, assim, rasgava caderno, fazia não sei o que, colava, passava fita, passava linha, cola, não sei o que, pra fazer, tipo, sais, tridentes, espadas, escudos. Eu fazia todas essas coisas, assim. Eu sempre fui uma mulher arts and crafts. Eu pegava caixinha de fósforo e fazia os digivices de Digimon. Close. Eu achava tudo. Eu tinha muita vontade de assistir, como não assistia, aí eu pegava as caixinhas e fazia as caixinhas de fósforo. Fazer o seu próprio. O próprio. Fazer o meu próprio. Nossa, bicho, agora você me deu um gatilho assim de lembrança da infância.
E Eu vai começar lembrei a agora chorar. que eu fiz curso de decopagem e pintura em tecido. Fiz curso de biscuit. E aí eu lembro que, assim, era eu, uma criança de, sei lá, uns 9, 10 anos, e um monte de senhora, né? Só as Porque, bisas. assim, pintura em pano de prato, decopagem em vidro de maionese, pintura em ovo, sabe? Pintar casca de ovo. Cara, foi uma viagem, mas eu adoro, assim, até hoje eu amo, 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 se deixar eu passo o dia pintando. Ela não Tanto pode que ver um fiz ovo isso que de dá uma profissão, né? pintada. Hoje É. amo, amo pintar um ovo. Caralho. Ah, que episódio gostosinho. Ai, você gostou? Gostei, né? Você Fofinho. gostou? Vamos Eu terminando gostei ele? também. Gente, vamos pedir cacholas. Vai ser assim, obviamente, a gente indicou algumas coisinhas aqui, mais ou menos, né? Mas, uma coisinha pra trazer um quentinho, uma coisinha nostálgica, uma coisa mais. Como é que posso dizer? Homemade. Uma coisa mais homemade, uma coisa caseira da casa. Pode ser? Uma coisa que te traga. Que traga o conforto da nostalgia. Entendeu? Pode ser um filme, pode ser um livro, pode ser qualquer coisa, o que vocês quiserem. Olha, eu vou indicar um filme. Ele não é um filme romântico, não é um filme de comédia, mas é um filme que eu já assisti ele diversas vezes na infância, pré-adolescência, no Intercine. Eu sempre fui uma criança que dormia muito tarde, então eu assistia Tela Quente, Intercine, Corujão. E eu lembro que ele passava bastante no Intercine, que é um filme que se chama A Vila. É um filme de Ai, a Vila é terror. tudo. É do M. Night Shyamalan, tudo maravilhoso. E não é spoiler, porque eu imagino que já esteja na sinopse, mas também, né, spoiler de um filme de 1990. Vamos lá, né? Não, isso é spoiler, não conta não. Lógico Esse é que o não, grande- garota. Esse é o plot É o twist, plot twist do garota. filme. Ah, então coloca um bip aí. Não, não, assiste a Vila só. O que ela vai falar Assiste é a Vila, gente. Coloca um bip aí no que eu falei. E é isso aí. Foi um plot twist muito grande. Eu cortei aqui, mas a Samira tinha contado spoiler do filme. Mas eu cortei. Assiste, porque é um filme que você começa assistindo ele, no meio do filme te revira que você fica puta que pariu. É o Tempo Bom do M. Night Shyamalan. Exato. Acho que foi a era. Começou a degringolar daí, na verdade, né? Sim. A Vila, e depois já veio a Dama d'Água. É. Então, a Dama Foi o d'Água. último filme bom que ele fez. Tem gente que detesta a Vila, gente. Tem gente que detesta, Se mas vocês forem aqui, buscar o pessoal que odeia a Vila, eles odeiam com muita veemência. Se mas for a é do que Carlinhos acho que- Maia, eu tô nessa. Mas assim, para as novinhas que estão ouvindo, eu acho que me passa muito a tensão que passa, por exemplo, em uma partida de DBD. Toda aquela fuga, toda a sensação de impotência, vulnerabilidade. Cara, é simplesmente assim, tem um ápice do filme, eu acho que é mais ou menos ali do meio pro final, que eu simplesmente paro de respirar e só volto a respirar no final. Porque é muito apreensivo, vale muito a pena, de verdade. Ai, E é o muito visual, bom. assim, impecável. É o tipo de terror que me impressiona, porque o visual é muito bonito sem precisar exagerar no sangue. Sim. E é um dos primeiros filmes da Bryce Dallas Howard, que é maravilhosa, uma atriz maravilhosa, gente. Tudo. Posso ir? Pode ir. Eu vou falar de um filme que eu já falei milhões de vezes, que é Jurassic Park, que naquela época, gente, quando saiu tinha a fita vinha dentro de um fóssil. Sim. Não falei isso? Ela vinha dentro de um fóssil, assim, era muito fofo, muito gostoso. E eu passava o dente naquela fita porque ela tinha uma textura diferenciada. Você já enfiou um sabonete inteiro na boca? Então eu passava os dentes naquela fita porque ela tinha textura, você viu os fósseis, não sei o quê. Enfim, tem esse, e eu vou indicar um outro que é. E o outro que eu vou falar é um filme que me atormentou muito a cabeça, porque eu lembrava desse filme e todo mundo achava que eu era louca. O juiz falou que eu sou louca, eu não consigo mais sair dessa cidade maldita. Porque esse filme, ele me aterrorizou, porque ele passava no Intercine, eu assisti ele naquela época, e aí eu lembro de ficar o rosto das crianças dentro da árvore. Que a árvore, assim, tinha uma pessoa que ela pegava as crianças e era meio que ela era um druida,
e ela oferecia as crianças para a árvore. Entendeu? Era tipo uma oferenda, uma oferta. Então o rostinho da criança ficava na árvore. E isso me aterrorizou a vida inteira. E eu lembro que ela pegava os lobos e mandava os lobos atacar os pais da criança para conseguir roubar a criança e levar embora. Você entendeu? E era esse o bafo. Então me aterrorizou muito durante o Intercine, eu morria de medo. Mas assistam, o filme é horroroso de ruim. Mas ele tá por aí pela internet. Eu acho que tá no YouTube, dá pra alugar. Se tiver inteiro no YouTube também de graça, não sei. Assiste A Árvore da Maldição. Eu acho que assisti ele recentemente no Netflix, se eu não me engano. Mas assistam aí. Era um filme muito maluco. Muito maluco, muito doido. Mas péssimo de ruim e extremamente bom. Tudo. Arrasaste. Eu vou indicar um que eu assistia mais na adolescência ali e me marcou de um jeito bonito esse filme. Não sei se é porque eu assistia com a minha mãe também, já tinha ali Tem coisas. uma memória afetiva. Pode ser. Mas é Para o Wong Fu. Para o Wong Fu, que são 3 drag queens que estão viajando pelos Estados Unidos. Não, gente, Patrick Swayze, Wesley Snipes e John Leguizamo. 3 macho de peruca, bicha. 3 homens. 3 bofe, 3 tonhão. E eles fazem essas drag queens que estão viajando pelos Estados Unidos. Eu não lembro a motivação, mas aí o carro quebra delas e elas acabam parando numa cidadezinha conservadora. E para arrumar o carro, é fim de semana, só vão conseguir arrumar na segunda. Então elas têm que passar o fim de semana na cidadezinha. E aí elas começam a ajudar as pessoas. Tem um monte de pessoas traumatizadas, mas elas começam a ajudar com a vivência de vida, a experiência de vida delas. E é maravilhoso. É muito bom. Tá viralizando, porque o TikTok é maluco, né? E tá viralizando uma cena de uma das... O Patrick Swayze, inclusive, quando ele defende uma mulher que tá sendo agredida pelo marido, e ela vai lá e dá uma surra no bofe, porque... E tá viralizando no TikTok. Ela de drag, o Patrick Swayze de drag, ele vai lá dar um pau no bofe. E o cara espera... E ela é toda delicadinha. Ela é uma coisa assim, mais assim, plasma, sabe? Ela é uma lady. Uma lady e tudo. E aí quando o cara fala, o que você quer, não sei o quê. Tanto que a esposa fica com medo, ele vai bater muito nela. E no fim ela dá vários murrão no cara. Porque é o Patrick Swayze, é um armário. Então, assim. E esse filme é maravilhoso, assim. Para o Wong Fu é lindo, lindo. É maravilhoso, gente, Para o Wong Fu. Vocês que são gay, vai assistir Para o Wong Fu, que é maravilhoso. E aí tem aquela famosa frase do Wesley Snipes pro John Leguizamo. Little Latin boy in drag, why you crying? Traduzindo. Ô, garoto latino, garoto latino de drag, por que você tá chorando? Eu acho que a RuPaul, inclusive, faz alguns alusões aí a essa frase, né? Sim. É porque o título do filme é Para o Wong Fu com amor, Julie Newmar. Julie Newmar era uma diva, né, Ela foi a primeira mulher gato, Julie Newmar. Ela é uma diva da TV dos anos 50, 60. Né? O meu Indica Chulas vai pra Abracadabra. Ai! Amo! Nabarizou, deu o nome, caralho. Eu amo esse filme. Eu não me lembro muito bem a primeira vez que eu vi ele, mas eu me lembro da sensação de ter visto e me apaixonado, porque eu sempre fui muito apaixonado por coisas de bruxa. E Abracadabra é um filme muito lindo, é um filme muito bonito, assim. Nossa, ele é ótimo. Eu fiquei meio receoso quando ia sair o 2 gelo. Eu fiquei, será que vai trazer aquela nostalgia? Mas eu acho que eles souberam fazer a sequência, sabe? Obviamente não é tão bom quanto o primeiro. Sim. Mas fica aí muito Mas é bom também. Muito bom. É maravilhoso. Não decepciona, né? Não decepciona, exatamente. Não decepciona. Esse eu acho que foi um dos filmes que eu mais assisti na infância. E foi com esse meu amigo, que a gente era deusas, que a gente Ele é gay também? Não sei, não vejo mais. Entendeu? Provavelmente, certeza, né? Naquela época já era um grande boiolão. Hoje em dia imagino que sim. Porém era da igreja. Então pode ter ido pra igreja, entendeu? Mas não deixa de ser gay também, né? Não deixou de ser gay. Exato. Né? Não deixa de gostar de um bom macho. E outra coisa, a gente sabe o número que aparece, que a Max entrega o número pro Max, né? A Ellison entrega o número pro Max, que é o número do Pop Max. A gente pausava o filme e ia ligar pro número. Meu Deus. Olha! A gente era maluco naquela época. Só que, né, era um número americano, então. Número bom de companhia. Não dava nada. Eu acho que eu vou indicar não um filme, vou indicar duas coisinhas. Não um filme
nenhuma série. Uma novela mexicana chamada Maria do Bairro, que eu Ah! assisti com a minha mãe. E quando eu escuto aquela abertura, e quando eu escuto a Soraya massacrando aquela mocinha da Aleijada, tadinha. Aleijado hipócrita. Aleijado hipócrita. E Aleijada hipócrita, meu Nandinho! Nossa, me dá, assim, me dá um quentinho no coração, não por causa do contexto, não a cena, mas é porque... Tá novela, né? Mano, a novela em si, eu assistia muito com a minha mãe, então. Novelas mexicanas no geral, mas eu acho que Maria do Bairro foi uma que eu e minha mãe a gente assistia horrores, assim. E a Soraya é um ícone inclusivo, né, menina? Ela bate em Isso é. cadeirante, ela bate em velha, ela bate em criança, ela bate No em branco, novinho. em preto, em novo, Meu em Deus. velho. E a outra coisa que eu ia indicar é um joguinho para o pessoal, que é das antigas, que é o Grand Chase, que voltou, né? Tem o Grand Chase Classic. Então, se você é desse tempo e quer matar a saudade, talvez baixar, jogar por um dia assim, umas horinhas com os amigos. Das 2 antigas horas tá também. bom, tá ótimo. 2 horas tá bom. Chama o pessoal das antigas que jogava junto e vamos jogar uma areninha, umas missõezinhas, só pra dar aquele Babado, quente uma no coração. coisa. Uhum. Tudo. Ai, eu vou fazer um último indicacholas. Sim. Que é um aplicativo que chama Pluto TV, que tem umas Conheço. coisas assim muito antigas. E tem um canal exclusivo de As Aventuras de Jack Chan. Ai, Vocês lembram, gente, tudo. das Aventuras de Jack Chan? Nossa, Lembro. tudo. O meu cu tá cheio de sal? O meu cu tá Esse cheio de Esse cara é sal. muito bom. Ai. Paramount poderia, inclusive, patrocinar a gente aqui. Quem é a Pluto TV? É da Paramount, Pluto TV. Ô, Paramount, porra! Mas Olha. ele tá abandonado, Poxa, entre Paramount. aspas, mas é muito legal esse canal, tá? É, Ele Pluto é de TV é graça, tudo. é um Ah, stream é de legal. graça. E tem canais desse, tem canal de Gene é um Gênio, tem canal de RuPaul Drag Race. Tem canal de A Feiticeira. Nossa, todas essas séries eu assistia com a minha mãe, gente. A Feiticeira, Ginny Eugênio, aqui em São Paulo era a Rede 21, É. que era da Band. Até que Uhum. né, venderam pro pastor. Mas era maravilhoso. Passava a Feiticeira. Passava Star Trek, a série original. Tem Passava canal de anime, só de anime. só de anime também. Tipo, acho que chama Animax ainda, inclusive, né? Muito bom, gente. Vê aí no seu celular ou no... Eu sei que tem pro Xbox. Quem tiver Xbox aí pode baixar Tudo Pluto de TV. nostalgia tem lá. Tudo de nostalgia tem lá, inclusive canal de filme preto e branco, tudo isso, viu? E não é público. Exactly. Não é Ainda. público, infelizmente. Ainda. Viu? Mas Nath? deveria, né? Ainda, exatamente. Não é por mas deveria. Inclusive, saiu o arca aí, precisamos assistir. Planta da paródia, porra. É. Ai, gente, foi tudo. Gostei Foi muito desse tudo, episódio, muito esse fofinho, muito episódio. gostoso. Gostaram aí dessa trip down memory lane? Exato. Yes, ladies. Exactly, inteiro completely. Fechou? Se você tá ouvindo a gente pelo seu agregador de áudio favorito, não esquece de seguir a gente para toda semana um episódio novo. Se você tá ouvindo a gente pelo YouTube, deixe seu like, comente aqui embaixo. Fala aí a sua lista de nostalgia. Quando você come um pastel de frango com catupiry, o que te vem na cabeça? Exactly. Exactly? E fique ligado nas nossas redes sociais que a El Player vai postar 2 nostalgia deles. Eita, já deu serviço. Eita! Só que não tá presente. Eles vão ter que postar lá 2 nostalgia deles. Fechou, gente? Beijo, gente. Exactly. Beijo. Tchau. Bye. Beijo, gente. Tchau, tchau. Bye.